Direito Eleitoral, Propaganda Eleitoral, parte 2, professor Rafael Maia. Olá, tudo bem? Sou eu, professor Rafael Maia, que estou aqui mais uma vez para falar com você sobre direito eleitoral, essa matéria tão fascinante, tão gostosa de estudar e tão importante, principalmente para você que pretende se aventurar nos concursos da área da justiça eleitoral. Eu gosto sempre de lembrar que o direito eleitoral não pode ser o seu diferencial. O direito eleitoral, assim como o direito administrativo, o direito constitucional, você precisa gabaritar. Nós não temos outra opção que não seja gabaritar essas matérias. Eu vou listar mais uma: português, direito eleitoral, direito administrativo e direito constitucional, que são matérias que todo aquele que se prepara para um concurso na área eleitoral, os concursos da Justiça Eleitoral, dos TREs, do TSE, devem saber de cor e salteado, porque estão se preparando exatamente para isso. O seu diferencial tem que ser aquela matéria que um cai num edital e não cai em outro, talvez uma informática básica, AFO, raciocínio lógico. Essas daí terão o seu diferencial, porque eleitoral, administrativo, constitucional e português você deve gabaritar. E num ano como esse que nós estamos, onde a oferta de concursos públicos, a disponibilidade de cargos está cada vez menor, e as pessoas desempregadas e as pessoas ansiosas por retornarem ao mercado de trabalho, a tendência é que a nota de corte aumente. Então você deve estar atento a isso e não pode errar nem sequer uma questão de direito eleitoral. E você que está aqui no Aprova, que está aqui comigo, já está na frente de todo mundo, pode ter certeza, porque o meu objetivo é passar para vocês aquilo que é mais importante, aquilo que cai na prova, para que você possa gabaritar e depois vá lá no Instagram do Aprova, me procura lá e mande aquela mensagem feliz de aprovação, dizendo que você passou, agradecendo a cada um dos professores aqui do Aprova, porque você alcançou o seu grande sonho e o seu sonho também é o meu sonho. Então, como diz o poeta, vamos estudar, que está todo mundo estudando. Pessoal, é o seguinte, na aula de hoje, nós vamos falar sobre propaganda eleitoral. Vamos continuar a falar sobre propaganda eleitoral. Começamos já vimos a parte 1 da propaganda eleitoral e agora nós vamos seguir falando de propaganda eleitoral. E eu queria começar com vocês tratando de algumas regras gerais. E a primeira regra geral, a mais importante para a propaganda eleitoral, é de que não se pode mais fazer propaganda eleitoral em prédios públicos, em bens públicos. Não existe propaganda eleitoral em nenhuma espécie de bem público. Seja um poste, seja um viaduto, seja um muro de uma escola. Qualquer propaganda eleitoral feita em bem público é uma propaganda irregular. Segunda regra importante, também não é permitido propaganda eleitoral em bens privados que prestam serviços públicos. Como assim, professor? Um táxi. Imaginem vocês um táxi, que é um veículo particular, mas esse veículo é utilizado para prestação de um serviço público. O taxista, portanto, não pode colocar no vidro traseiro do seu automóvel um citru contendo o número de candidato, nome de candidato, nem pode colocar ali junto do álcool em gel um santinho de um candidato qualquer, porque isso configuraria também propaganda eleitoral irregular. Por fim, não é permitida a propaganda eleitoral em bens privados de acesso público. Como assim? Imagine um açougue, um supermercado, uma padaria, uma casa lotérica, que são bens privados, totalmente privados. Eles não podem fazer propaganda eleitoral. E qual que é a ideia, gente? A ideia é evitar o desequilíbrio ou criar mais um desequilíbrio no pleito eleitoral. Nós já temos diversos desequilíbrios criados por natureza. Algumas pessoas
tem instrumentos para desequilibrarem o pleito, aí nós podemos pensar em jogadores de futebol, cantores, Big Brothers e toda essa galera que vem se aventurar na política, eles já têm por natureza, pela sua própria história e acesso às mídias, uma certa posição de uma exposição maior. Então a lei tenta reduzir ao máximo esse desequilíbrio. Então imaginem vocês, imagine que a Ana queira ser candidata a vereadora aqui na nossa cidade. E quem que é a irmã da Ana, vocês lembram? Isso, a Elsa. A Elsa é a irmã da Ana e a Elsa ela é dona de uma grande rede de frigoríficos aqui na minha cidade. Ela tem 43 frigoríficos. E para auxiliar a irmã dela, ela decide em cada um desses frigoríficos, logo lá no caixa, meter um adesivo, escrito lá, vote Ana para vereadora, o número, e ao lado do caixa, coloca também ali uns santinhos, para que todo cliente que ele vá tenha acesso ao número da Ana. Percebam, não é todo mundo que tem a sorte de ter uma irmã que é dona de frigoríficos, de uma rede grande de frigoríficos. Então isso poderia desequilibrar o pleito. Sabe onde mais também não é possível? Igrejas. Hoje nós temos uma grande teoria no Tribunal Superior Eleitoral falando que existe um abuso de poder religioso, porque os pastores, os padres estavam abusando desse poder, da estrutura das religiões para poder fazer propaganda eleitoral. Então não pode. Tudo isso é propaganda irregular, sujeita a multas. Beleza? Mas vamos lá. Então, a regra geral é que não pode ter propaganda eleitoral em bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público. E nesse caso, nós teremos uma multa que vai variar de 2 a 8 mil reais. Mas vejam só, a multa, você colocou lá num box, né? Tinha um candidato aqui na região metropolitana da minha cidade que chamava Fulaninho da Feirinha do Eldorado, lá em Contagem. E o Fulaninho da Feirinha do Eldorado utilizava um espaço público, de forma privada. Lá nessa cidade, o prefeito, né, muitos anos atrás, ele decidiu tirar os camelôs da rua e levou para uma feirinha popular, um shopping popular, para o espaço público, que é utilizado por particulares. O Fulaninho do Eldorado, ele não pode sequer colocar na barraquinha dele um adesivo sobre a candidatura dele. Seria propaganda irregular. Mas suponhamos que ele coloque. Colocou, passou um fiscal de justiça eleitoral, alguém denunciou, multa de 2 mil reais. Outro dia, esse fulaninho, saindo de casa, decidiu colocar um lambe-lambe, um adesivo daqueles grandes, num poste. Segunda vez, o juiz já condena a 4 mil reais. Passou uma terceira vez, colocou numa ponte, mais um adesivo. O juiz vai condenar a 8 mil reais e assim vai reiteradas vezes, a multa vai só aumentando. Lembrando que nesse caso, o limite máximo é de 8 mil reais, mas quantas propagandas irregulares for, novas multas serão aplicadas, ok? Diz aqui ainda que não é permitida, como eu disse para vocês, a veiculação de material de propaganda eleitoral em bens públicos ou particulares, exceto, e aqui vem a exceção, mesas e bandeiras ao longo de vias públicas, desde que móveis, grifem essa expressão aí, desde que móveis, e que não dificultem o bom andamento do trânsito de pessoas e veículos. Então, gente, hoje é permitido que o candidato coloque numa via pública, numa calçada, uma mesa e coloque lá alguém trabalhando para ele, distribuindo adesivos, distribuindo santinhos, desde que seja do horário entre 6 horas da manhã e 22 horas, famosa 10 horas da noite. Passou desse horário, tem que ser retirada, porque senão alguém vai retirar para você. E aqui, vejam, estou falando de mesas e bandeiras. Não é permitido mais, desde a eleição desse ano, 2020, da graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, a utilização de cavaletes. Vocês lembram do cavaletes? Aquele pedaço de madeira assim, que ficava em pé, de um lado tinha a foto do candidato, de outro a foto do candidato, que ele ia colocando nas calçadas. Cavalete não pode mais. Pode mesa e bandeira, desde que seja móvel, que seja retirável, né, que eu possa colocar e possa tirar, e no horário entre 6 e 22 horas. É permitido ainda a utilização de adesivo plástico
em automóveis, caminhões, bicicletas, motocicletas e janelas residenciais, desde que não exceda a meio metro quadrado. É importante falar sobre esse tamanho, meio metro quadrado é o limite máximo, e gratuitamente. Marquem aí no caderno de vocês também essa expressão gratuitamente. Então vamos lá, carro. Carro eu posso colocar adesivo? Posso. Desde que no vidro traseiro, e aqui no vidro traseiro vocês não precisam se preocupar com o tamanho, o vidro traseiro posso ocupar o vidro inteiro, mas em outras partes do veículo, desde que seja no máximo um adesivo de meio metro quadrado. O que eu quero dizer? Não é possível mais que se faça uma plotagem, que eu pegue um carro e transforme ele numa espécie de transformer do candidato. Você adesiva o carro inteiro como se fosse a carona do candidato, a bocona, seja um pneu, etc. Isso não pode. Eu posso colocar no máximo adesivos de meio metro quadrado. E quando eu estou falando adesivos, eu estou dizendo que cada lado eu posso ter um. Posso ter um no capô, posso ter um numa porta, posso ter um em outra porta. Se eu começo a colocar mais de um adesivo que passe a impressão de que está havendo uma plotagem daquele automóvel, eu estarei fazendo uma propaganda eleitoral irregular. E mais, eu posso colocar no muro de um amigo meu, tem um amigo que tem uma casa no centro da cidade. Tem uma cidade que eu passava o carnaval aqui em Minas Gerais, que a casa da avó desse grande meu amigo era assim, todo mundo chegava na cidade e via aquela casa. Era uma casa no meio da praça, uma casa grande e bonita. Eu posso chegar lá e falar, ô dona Quinha, eu posso colocar aqui na casa da senhora um adesivo para que eu possa fazer propaganda eleitoral? Ah, meu filho, pode, coloca lá. Se for gratuitamente, eu posso colocar. Não posso pagar um centavo sequer, porque se eu pagar alguém para veicular uma propaganda eleitoral em um bem privado, eu estou cometendo um crime eleitoral. Então é muito comum que em época de eleições, candidatos aluguem, entre aspas, traseiras de veículos para colocar adesivo. Se a Justiça Eleitoral tiver ciência disso, e se houver provas disso, multa pesada, porque é propaganda irregular. Ok? Tranquilo? Podemos seguir? Outro ponto importante que a gente precisa falar é sobre o uso de alto-falantes. Temos algumas regrinhas novas aqui sobre o uso de alto-falantes como propaganda eleitoral, e nós precisamos falar, as regras estão lá no artigo 11 da lei eleitoral. E aqui, gente, eu vou fazer um parênteses para lembrar vocês do mais importante. Não deixem de ler a lei seca. A leitura da lei 9.504 de 97 é extremamente importante para o entendimento dessa matéria de propaganda eleitoral. Aliás, são duas questões importantes para nós aqui. A leitura da lei e a interação com o conteúdo. A gente não pode esquecer que você que está se preparando para o concurso público, que tem uma gama imensa de matérias que vocês precisam decorar, vocês não podem esquecer de aplicar nos estudos de vocês regras de memorização. E talvez a regra de memorização mais importante ou a mais fácil que a gente tem que ter, que a gente pode ter, é a interação com o conteúdo. Então, quando vocês recebem uma informação, vocês precisam interagir com ela. Lembrem na vida real, lembrem na prática, como que isso acontece, e aí eu garanto para vocês, vocês não vão esquecer nunca mais. É muito comum, eu gosto de gravar o nome das pessoas, né? Eu sempre faço associação com o nome das pessoas com alguma coisa que eu conheço. Então, lá no sacolão onde eu faço compras, eu tenho o seu nome de todas as caixas, menos uma nova que chegou lá esses dias, e ela chama Adriane. Descobri hoje que ela chama Adriane. E como que eu lembrei que ela chama Adriane? A menina que corre comigo na academia chama Adriane. Então eu olhei para ela, chamei ela de Dri, lembrei da Dri que treina comigo e provavelmente eu nunca mais na vida vou esquecer o nome dela. Então estou fazendo associações de coisas que eu sei com coisas que eu não sei, para que o meu cérebro, que é uma máquina de guardar coisas, que é um grande HD, possa guardar essa informação que é importante. Então, quanto mais a gente interagir com o conteúdo, mais o nosso cérebro vai se lembrar que aquele conteúdo é importante e não vai deixar que a gente se esqueça dele. Beleza? Então vamos lá. Artigo 11 da Lei 9.504 de 97. O funcionamento de alto-falantes ou amplificadores de som, ressalvada a hipótese de comício de encerramento
de campanha somente é permitido entre as 8 e as 22 horas, sendo vedadas a instalação e o uso daqueles equipamentos em distância inferior a 200 metros. Então, antes da gente entrar nas vedações aqui, vamos falar de algumas questões que são importantes nesse dispositivo previsto no artigo 11 da Lei 9.504 de 97. Primeiro, o funcionamento de alto-falantes ou amplificadores de som. Estou falando de caixa de som mesmo. Então, se você tem um comitê de campanha, você vai meter lá no seu comitê uma caixa de som grande e vai colocar rodando o jingle da sua campanha o dia inteiro. E isso grava, gente. Isso grava na cabeça da gente de uma forma louca. Eu estava esses dias andando na rua e eu ouvi uma música, era assim, ô Rita, ô Rita. E aí falava da Rita que deu uma facada e que deu uma queixa, não sei de que, não sei o que lá. Eu só lembro da Rita, coitada. Isso grava. Eu nunca escutei isso na minha vida, a não ser um dia que eu estava andando na rua, de máscara. Porque se você for sair na rua, use máscara. Mas a Rita entrou na minha cabeça. Aliás, duas mulheres que estão na minha cabeça constantemente agora, sem ser a minha esposa e a minha filha, são a Rita e a Letícia. E essas duas desgramadas, eu ouvi num único dia uma música com o nome delas, eu não consigo esquecer nem da Rita, nem da Letícia. Então digam, é importante por isso, repete. E se está repetindo aquela informação, o seu cérebro acha que é importante. Mas enfim, você coloca lá uma caixa de som no seu comitê. Essa caixa de som, gente, ela pode ficar ligada de 8 às 22 horas. Todos os dias, ininterruptamente, de 8 às 22 horas. E é óbvio que o concurso vai te perguntar esse horário. E é óbvio que o concurso público, em vez de falar 8, vai falar 6. Porque vai fazer relação lá com aqueles materiais móveis, né? Com mesa, com bandeira. Aqui é 8 horas. Beleza? E o problema é que não pode estar a menos de 200 metros dos seguintes locais. Primeiro, sedes do Poder Executivo, do Poder Legislativo da União, dos Estados, do DF e dos municípios, e dos tribunais judiciais, além dos quartéis e outros estabelecimentos militares. Então vejam só, sede de poder, prefeitura, câmara, fórum e quartel, menos de 200 metros não pode. Ah, professor, mas o meu comitê é do lado da prefeitura. Sinto muito, você não vai poder ligar no seu comitê uma caixa de som, 200 metros, beleza? Além disso, hospitais e casas de saúde, por motivos óbvios, você não pode nem buzinar do lado do hospital, quanto mais colocar uma caixa de som cantando jingle de candidato. E por fim, escolas, bibliotecas públicas, igrejas e teatros, e aqui uma observação importante, quando em funcionamento. Então, gente, se o seu comitê é ao lado da igreja, você pode ter uma caixa de som? Pode, mas na hora do culto você tem que desligar. Ah, é do lado de uma escola, pode ter um amplificador? Pode, mas na hora da aula você tem que desligar, beleza? Então, lembrando as regras, pode amplificador, pode caixa de som de 8 às 22 horas, desde que estejam a pelo menos 200 metros da sede dos poderes, Câmara dos Deputados, Câmara Municipal, Prefeitura, Câmara dos Deputados também, Poder Judiciário. Além disso, quartéis militares. E também hospitais e bibliotecas públicas, escolas, igrejas em horário de funcionamento. Tranquilo? Vejam também que nós temos uma exceção importante aqui. No dia que eu tenho o último comício, o comício de encerramento da campanha, nós vamos ver daqui a pouco que eu posso estender o horário do funcionamento dessas caixas de som, mas isso é assunto para uma conversa de logo mais. Beleza? Vamos lá. Nós falamos sobre amplificador, aquela caixa que fica fixa, beleza? Uma caixa de som. Mas e o carro de som? Carro de som rodando na cidade inteira, tocando um jingle no candidato que não vai sair da sua cabeça. Pode? Não pode mais. Também, desde 2020, foi proibida a utilização de carros de som na campanha eleitoral, exceto em carreatas e passeatas.
Então, se você quer fazer uma carreata, aquela junção de carros para divulgação do candidato, na carreata pode ter caixa de som. O carro sozinho, que é o que a gente tinha antigamente rodando, tem uma que não sai da minha cabeça, eu não vou cantar aqui porque eu não gosto do candidato, senão eu cantava, que rodando a cidade inteira cantando aquela porcaria não pode mais. Mas é aquela história, né? Brasileiro é um sujeito esperto. E aí sempre vem a pergunta, o que é a carreata? A carreata é um passeio de carros. Quantos carros? Não sei. 2 carros é? Não sei, depende, pode ser. E aí começaram a fazer isso. Metia 2 carrinhos lá, um carro de som e mais um, e falava que era uma carreata. Como o brasileiro é um bicho esperto, ele achava que isso colava. Porém, vocês não podem se esquecer que os fiscais da Justiça Eleitoral também são brasileiros. E por óbvio, por consequência, eles também são espertos. E começaram a perceber esse artifício e a multar candidatos por essas carreatas fake, por essas carreatas fraudulentas, que na verdade não eram carreatas, eram apenas um subterfúgio para utilizar carro de som durante a campanha. Beleza? Então é permitido um carro de som, desde que seja em carreata ou em passeatas, e aqui de novo, adote-se a razoabilidade. Dependendo da sua cidade, eu moro numa cidade que tem 500 habitantes. Pô, 2 carros é muito, se tiver carro lá já é muito, né? Normalmente. Então 2 é quase o carro da cidade inteira. Aí eu posso considerar uma carreata, mas fora isso, não, tenham razoabilidade. Carreata tem que ter ali uns 10, 15, 20 carros para que ela possa ser configurada. E passeata precisa de gente. Beleza, gente? É permitido também a realização de comícios. O que é um comício? Comício é quando o candidato marca um dia, aluga lá um palanque, sobe com o microfone e começa a fazer discurso. A chamar as pessoas para votarem nele, a conclamar, a falar das qualidades, o que ele vai fazer, chama um tanto de apoiador para ir lá falar bem dele e convocar as pessoas, normalmente gritando, normalmente todo mundo suado, com uma camisa de botão azul, que é a roupa típica do político brasileiro, para pedir o seu voto. Isso é permitido. E nesse dia também é permitido utilizar carros de som e caixas de som. E aí vocês vão perguntar, professor, já ouvi falar também num tal de showmício. Showmício pode? E aí vem a pergunta, qual que é a diferença de comício para showmício? O showmício, gente, na verdade, é um comício com um show. Então, em vez de lá o candidato e os seus apoiadores pedirem voto para ele, eu vou ter um artista que vai tocar e vai cantar. Então, eu vou lá chamar Marília Mendonça para ir pedir voto para mim. E além disso, vou lá, Marília Mendonça, dá uma canjinha aí, toca umas músicas que o pessoal te adora aqui na minha cidade, faz esse povo sofrer. E aí a Marília Mendonça vai cantar. Qual que é a treta? A treta é que o povo não está ali, não é para me ouvir e saber das minhas propostas. O povo está ali para poder ouvir a Marília Mendonça. E aí, de novo, eu gero um desequilíbrio no pleito. Então, desde muito provavelmente 99, não se pode mais showmícios no Brasil. E aí, em 2020, quando vocês forem estudar história, nós vamos nos referir a uma parte de 2020 como a era das lives. Todo mundo fez live em 2020, e vocês sabem por quê, né? Pandemia, fica em casa, quarentena, não pode ter show, etc. Os artistas, para ganharem dinheiro, resolveram fazer lives. E a pergunta é, eu posso fazer uma live política? Então, estou lá no meu Instagram, vou fazer uma live para poder pedir voto para os eleitores e chamo o Nelsinho do Cavaco, artista famoso aqui na minha região, para poder cantar para mim. Pode? Não pode. Não pode nas lives também fazer comício, showmício em live. O que não pode na vida real, né, por assim dizer, o que não pode na praça pública, não pode também na internet. Então, uma live mício, né, se a gente pode chamar assim, também é proibida. E aqui, atenção, nós tivemos um precedente importante agora do TSE, que autorizou um show do Caetano Veloso. Para quê? Para arrecadar fundos para 2 campanhas específicas. E aí muita gente questionou porque não podia, e primeiro foi negado também. E qual que é a treta? Isso aqui entra em outro ponto. Aqui não é um comício.
O Caetano Veloso não ia fazer um show para pedir voto. Ele ia fazer um show remunerado para arrecadar fundos. E aí nós vamos falar disso na aula de arrecadação e de recursos para a campanha eleitoral. Se eu posso fazer um jantar, se nesse jantar pode ter uma música, o Caetano Veloso, qualquer outro artista, pode fazer um show fechado, desde que pago, para arrecadar fundos, e nesse evento não pode ter pedido de voto. Beleza? E aí vem uma outra questão. Eu trabalhei aqui em Minas Gerais em 2010 para um candidato. Ele era deputado estadual e ele era candidato. E além de ser deputado estadual, ele era cantor gospel. Ele vivia disso, ganhava dinheiro cantando. A pergunta é, ele pode fazer um show durante a campanha eleitoral? E além dele, nós temos outros. Tem lá o Cãozinho dos Teclados, o Frank Aguiar, Sérgio Reis, Tiririca. Tem uma galera que vive de música e que é político. Essas pessoas podem fazer shows durante a campanha eleitoral? Perguntaram isso para o TSE, fizeram uma consulta. E o TSE disse, olha, eles vivem de música. É o ganha-pão deles. E é óbvio que eles podem fazer show. Não tem nenhum empecilho, a menos que eles utilizem os shows para poder pedir voto. Então, no show do Cãozinho dos Teclados lá, do forró, ele pode fazer o show dele, pode tocar e cantar, mas não pode, durante o show, encher de cabo eleitoral entregando o santinho. Não pode aproveitar e falar, olha, já que eu estou aqui, nós precisamos da ajuda de vocês para melhorar o nosso país, vote em mim. Porque se ele fizer isso, muito provavelmente a campanha dele será impugnada, a candidatura dele será impugnada, o registro dele será cassado e ele não poderá concorrer às eleições, beleza? Então aqui nós temos 3 situações distintas: o showmício, a realização de eventos para arrecadar fundos e o candidato que é cantor. E aí nós temos um tratamento diferente para cada uma dessas situações. Próximo ponto importante para a gente aqui, telemarketing. Telemarketing é uma coisa chata, viu, gente? Enquanto eu estou gravando essa aula para vocês aqui, meu telefone já recebeu 17 chamadas vindas de São Paulo. E eu uso um aplicativozinho que chama Who's Calling. E uma hora aparece assim, cobrança. Outra hora aparece Banco do Brasil. Outra hora aparece golpe. Outra hora aparece fraude. Outra hora aparece liga e não fala nada. E é sempre um robozinho que vai te ligar e vai te dar, olá, aqui é da Vivo Empresas. A Vivo Empresas quer falar com o senhor Rafael. E aí eu já desligo, porque eu sei que está querendo me cobrar e eu não devo ninguém. Não que eu saiba, né? E se eu não atendo, eu nunca vou ficar sabendo. Então a gente permanece todo mundo feliz nessa situação. Mas a pergunta é, na propaganda eleitoral, na campanha eleitoral, é possível fazer telemarketing? Eu me lembro que em 2014 eu estava em casa e um dia tocou o telefone fixo da minha casa e na hora que eu atendi, disse assim, olá, aqui é o Aécio Neves, eu gostaria de pedir o seu apoio. Eu falei, oi Aécio, tudo bom? Aí ele continuou falando, me ignorou completamente, porque era uma gravação, era o uso de telemarketing. E isso não é mais possível. A Justiça Eleitoral proibiu a realização de telemarketing como ferramenta de propaganda eleitoral. Então, se a gente pegar hoje a Lei 9.504 de 97, nós vamos ver que é proibida a contratação de empresas para realização de ligações, telemarketing, etc. Porque isso desequilibra o pleito, além disso é chato. É insuportável você ficar recebendo ligação o dia inteiro de gente te cobrando, de políticos pedindo voto, então foi vedado. E aí, de novo, um bento, um santo, resolveu fazer uma consulta do TSE. E se o candidato estiver à toa na vida, um dia, sentado lá do telefone, e ele mesmo começar a ligar para todo mundo, ele pode? Aí pode. Se for ele pegando o telefone e ligando, isso não é telemarketing. O telemarketing é a contratação de empresas para poder fazer esse tipo de serviço, contratação de pessoas para fazer esse tipo de serviço. Se o próprio candidato conseguir pegar a lista telefônica, aliás, lista telefônica não é da época de vocês, né? Isso é papo de boomer. Antigamente tinha um livrinho assim, gente, grande, tipo esse daqui, que tinha o nome de todo mundo. Você queria saber o nome de uma pessoa lá, Regina Falange, e procurar o telefone dela na lista telefônica da sua cidade, você achava, para poder falar com ela e ligava. Se o candidato quiser ligar para todo mundo e pedir voto, ele pode. O que não pode é contratar pessoas para fazer isso. Beleza? Vamos lá.
Dia e véspera da eleição, o que é permitido, o que não é permitido no dia da eleição. Pois bem, no dia da eleição, gente, não é permitido nenhum tipo de propaganda eleitoral. Não se pode pedir voto no dia da eleição. Não pode pedir voto na internet, não pode entregar santinho, não pode fazer passeata, carreata, nada disso. Tudo isso é considerado boca de urna e boca de urna é crime nos termos do artigo 39 da lei eleitoral. Então, no dia da eleição, não se pode fazer nenhum tipo de propaganda eleitoral. A única coisa que se admite é a manifestação silenciosa do eleitor. Como assim, professor? Olha, eu vou votar. Eu vou votar às 2 horas da tarde e quando eu for votar, eu vou meter minha camisa laranja. Todo mundo sabe que o partido é representado pela cor laranja e vou com a minha camisa lá votar. Ou vou colocar um boné com a sigla do meu partido ou uma camisa com o nome do meu candidato e vou votar. Isso é permitido. E aí, como você sabe, né, eu sou advogado, eu atuo na Justiça Eleitoral. Um cliente meu teve uma ideia parecendo genial. Falou, olha, vou utilizar uma blusa laranja e não vou votar sozinho. Vou votar com 40 pessoas, todo mundo de laranja. Pode? Não, não pode. Ah, vou eu e meu irmão, nós dois vestido camisa com estrelinha. Pode? Não, não pode. Manifestação silenciosa e individual. Onde 2 ou mais estiverem reunidos em nome de qualquer candidato, ali nós teremos uma propaganda eleitoral irregular, boca de urna, sujeito, inclusive, à prisão. E aqui, gente, cada vez mais tem sido apertado o cerco contra propaganda eleitoral no dia da eleição, beleza? Então, só pode propaganda eleitoral, não pode nenhuma, na verdade, o que pode é a manifestação silenciosa e individual do eleitor. Quer ir votar com tanto de gente? Pode ir, desde que não estejam uniformizados, desde que não esteja todo mundo colocando adesivo, portando boné, roupa igual, porque se tiver, é boca de urna e pode ir todo mundo preso. Tranquilo? Ah, professor, eu tive uma ideia genial também aqui, que é o seguinte, eu sou candidato, né? E aí, lá no meu carro, eu tenho no Citru, lá no vidro traseiro do carro, aquele adesivo. Eu posso ir votar com o meu carro? Pode. E aí eu vou parar meu carro lá, 8 horas da manhã, e tirar 5 horas da tarde, eu posso? E eu vou te perguntar, peraí, você demora de 8 da manhã a 5 da tarde para votar? Não, mas é porque eu tenho um amigo que mora ali perto, ia deixar o carro lá na porta. Não faça isso. Não faça isso, porque eu estou hoje, exatamente hoje, eu fui acompanhar eleitores em delegacia para prestar esclarecimentos justamente sobre esse fato. O candidato foi dar uma desperta, ele pensou o seguinte, olha, vou de madrugada parar um carro com um adesivo meu atrás na porta de cada uma das sessões eleitorais aqui da cidade. E aí eu vou deixar o carro parado lá o dia inteiro. Ninguém vai falar nada, porque eu estou estacionado na rua, posso parar na rua. E aí, gente, como eu disse, se o candidato é esperto, o fiscal da Justiça Eleitoral é mais esperto que ele, certamente. O que a Justiça Eleitoral fez? Pegou o carro, tirou foto, chamou a polícia, fez boletim de ocorrência, falando que aquilo ali era boca de urna, propaganda eleitoral irregular, pegou um plástico preto, cobriu o carro inteiro, ou seja, o carro ficou parecendo um defunto, a propaganda eleitoral não surtiu efeito e o cidadão, cada um dos cidadãos, na verdade, os donos de cada um do carro, estão agora respondendo criminalmente. Eu fui acompanhar 2 na delegacia para prestar esclarecimento sobre isso. Então não queiram dar uma de espertos, beleza? Não pode. Você pode voltar com o seu carro? Pode. Vai, vota, pega, vota e vai embora. Porque se alguém vira o seu carro parado por mais de 1 hora e meia, na frente de uma zona eleitoral, próxima à zona eleitoral, com adesivo, certamente alguém vai te denunciar, alguém vai tirar uma foto e você vai responder criminalmente. Ah, o que eu posso ser preso? Não. A lei fala um pagamento de 5 mil FIAs, que dá mais ou menos 5 mil e poucos reais, mas detenção, você faz ali uma transação penal, você vai só perder o seu primário. Se você já não for primário, deu ruim. Então não façam isso, não queiram dar despertos para com a Justiça Eleitoral, que normalmente não funciona. E na véspera da eleição, gente, o que pode e o que não pode? Na véspera da eleição, eu posso pedir voto.
na véspera da eleição, eu posso fazer carreata, eu posso fazer passeata até às 22 horas. 22 horas do sábado anterior à eleição acaba o período de pedido de votos, aí você não pode mais pedir. Ah, professor, então fiz o meu comício, acabei, eu posso lá na porta da sessão jogar o santinho tudo lá no chão? Não, eu tô rindo porque tem gente que pergunta mesmo se pode. Não pode, é óbvio que não pode. E aí, gente, é crime eleitoral, é crime ambiental. E aqui em Belo Horizonte, teve uma reunião com o Ministério Público, com a Polícia Militar, e um promotor mandou falar, olha, eu vou mandar prender todo mundo, vou denunciar todo mundo por crime eleitoral, por crime ambiental, e aí diminuiu demais a sujeira em frente às zonas eleitorais, em frente às sessões eleitorais. Então, é muito comum hoje a gente ver o próprio candidato no dia da eleição varrendo a rua, tirando foto e filmando e fazendo live, mostrando que é absurdo, a cidade toda suja, como uma forma de mostrar que ele é um candidato responsável, preocupado com questões que envolvem a lei. Beleza? Essas foram as regras gerais sobre propaganda eleitoral. No próximo horário, daqui a pouquinho, nós vamos voltar a falar sobre material impresso, sobre propaganda na internet, sobre propaganda na televisão e no rádio. Espero que vocês estudem, espero que vocês se dediquem, resolvam questões e a gente volta já já. Vou só ali tomar uma Coca-Cola com pão de queijo. Muito obrigado e até a próxima. Tchau!